Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Entre Elas ADVcast, o podcast da Comissão da Mulher Advogada da OAB Alagoas. E, neste mês de março, em edição especial em homenagem ao mês da mulher. Durante todo este mês de março, iremos compartilhar conteúdos exclusivos com o objetivo de celebrar, incentivar e fomentar a pauta da advocacia feminina. Nesta mesa, hoje, eu estou com a honra de compartilhar com a presidente da Comissão da Mulher Advogada, Érica Freire. Muito obrigada, Joyce. É muito bom estar aqui com vocês. Mas temos uma convidada ilustre. Doutora Cláudia Medeiros está aqui hoje para falar um pouco sobre os desafios da mulher advogada e as nossas perspectivas como OAB Alagoas para o novo triênio. Inclusive, a líder desse mês está como nossa presidente nesse mês de março, a Cláudia Medeiros. Olá, Joyce. Olá, Érica. Boa tarde. Fico Boa muito tarde. honrada e agradeço o convite. Estou aqui para compartilhar, para falar um pouquinho da minha história na ordem e na advocacia. E também para dizer para vocês tudo que a gestão passada já fez e tudo que a gente ainda pretende fazer, ainda pretende avançar. Mesmo porque, né, Érica, a gente sabe que foram grandes avanços, mas a gente ainda tem muito para fazer. O caminho a percorrer ainda é muito longo. E pegando esse gancho eu já lhe pergunto, o que é estar na liderança nesse mês de março? E eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória dentro da OAB e principalmente o seu papel dentro do Conselho Federal nesses últimos anos. Então, eu vou começar fazendo trazendo aqui uma breve historinha, né? Eu comecei a advogar, eu me formei em 1997, mas eu de pronto não estava advogando porque eu era empregada em uma empresa de cheque eletrônico, então eu não fazia nada relacionado à área. Em 99 eu decidi que eu não tinha para onde galgar mais nenhum espaço naquela empresa e que eu ia me voltar para a advocacia. Então eu rapidamente saí da empresa e comecei a estudar para fazer o exame de ordem. Fiz o exame de ordem, passei, mas eu não tinha experiência na advocacia, mesmo porque eu fiz SESMAC e na época a prática praticamente era nula. Então eu tive a honra de conseguir fazer um estágio mesmo após formada no escritório Marcos Bernardo de Mello. Entrei lá no ano de 2000 e desde então eu continuo lá. Eu tive a minha formação toda trazida por esse grande mestre a quem eu devo muito, mas eu não estou dizendo assim que eu devo eu devo pela oportunidade, eu devo por todos os ensinamentos e de uma certa forma me tornou a advogada e a política que eu sou hoje. Foram eles lá do escritório que efetivamente me incentivaram e me trouxeram para a política de ordem, além de me inserir na advocacia. Então, assim, eu não tenho palavras para agradecer a todos os que fazem o escritório. Mas, sobre a minha trajetória, comecei lá como advogada, em 2000. Alguns anos depois, o Dr. Marcos foi candidato à presidência da ordem, mas eu realmente não me interessava pela ordem. E a minha visão de ordem era muito... Assim, eu acho que boa parte dos advogados tem essa visão de ordem, é que você não precisa da ordem para nada e que você faz a sua advocacia sem maiores intercorrências. Então, essa era a minha visão de ordem. Então, na gestão do Dr. Marcos, eu posso dizer que eu não participei muito. E quando o Dr. Omar, a gestão seguinte foi o primeiro triênio do Dr. Omar, e aí ele me colocou como conselheira. E ele disse, não, mas eu preciso que você vá, eu preciso de uma pessoa minha lá. Eu, não, eu trabalho tanto aqui. Ele, não, você vai. Mas assim, eu sou o tipo da pessoa que se você me dá uma missão, eu vou e eu levo aquela missão até o fim. Então, eu fui para a primeira Câmara e assim, eu julguei muitos processos, eu fiz um bom trabalho na primeira Câmara. Na gestão seguinte, eu voltei novamente como conselheira, então mas eu quis continuar no mesmo lugar. A gente passou aí mais 6 anos, foi a gestão do Tiago Bonfim e da Fernanda Marinella. Fora, a gente rompeu e saiu do grupo e, enfim, a gente perdeu 2 eleições. E quando foi na eleição do Nivaldo, a gente voltou, a gente se uniu e eu fiquei com o cargo de secretária-geral adjunta. Digo para você que não era uma coisa que eu imaginasse, que eu pensasse, mas enfim, eu entrei naquela vaga
para disputar aquela eleição exatamente pelo meu trabalho, tá? Então, assim, todo mundo dizia, não, mas você tem trabalho prestado, você é uma pessoa que está aí para fazer e você tem esse perfil e você vai e vamos todos juntos e, enfim, eu comecei dessa forma. Hoje eu posso dizer que eu enxergo a ordem de uma maneira completamente diferente. Eu vejo que sem a ordem, né, a advocacia não seria possível, ou seria possível, mas assim, seria muito difícil, muito complicado. A gente precisa da força da ordem para que a advocacia possa caminhar fazendo melhor pelo jurisdicionado. Sobre os meus últimos 3 anos, né, eu fui para o Conselho Federal quando da primeira eleição do Wagner, e já digo aqui que eu fui para o Conselho Federal, e aí aqui vou abrir um parêntese e mostrar a importância das políticas de gênero. Eu já digo aqui que eu fui para o Conselho Federal porque a minha intenção era permanecer aqui na diretoria, mas a gente tinha vagas limitadas no Conselho Federal para mulheres e para homens. E no final, a gente tinha vaga no Conselho Federal para mulher, mas a gente não tinha mais vaga para homem. E a gente conseguiu fazer um movimento dentro da construção da chapa. E aí eu concordei em ir para o Conselho Federal e, na verdade, foi o Henrique, tá? O Henrique queria ir para o Conselho Federal, não tinha mais vaga de homem, então eu concordei em ir para o Conselho Federal e o Henrique ficou aqui na Secretaria-Geral na primeira gestão do Wagner. Eu cheguei no Conselho Federal, como não era uma coisa que eu almejava, eu cheguei no Conselho Federal meio que sem perspectiva, meio que sem saber mesmo o que eu iria querer fazer lá. Mas assim, as coisas caminharam bem e assim, como eu disse desde o começo, o que importou para todo mundo sempre foi o meu trabalho. Então, eu consegui sem precisar do auxílio e do apoio de ninguém daqui, ninguém foi lá pedir por mim. Então, eu consegui, em um primeiro momento, ser nomeada como Corregedora Nacional Adjunta. Por reconhecimento, né, Claudinha? Por reconhecimento. E como Corregedora Nacional Adjunta, eu mostrei que eu podia fazer a diferença. Então, eu fui uma das principais corregedoras adjuntas, junto à Milena. Eu praticamente rodei todos os estados do Brasil, conhecendo os tribunais de ética e disciplina e as seccionais, exatamente para que otimizasse todos os processos éticos e para que os tribunais de ética e disciplina, que é essa função da Corregedoria Nacional, pudessem andar da melhor maneira possível. E, além disso, eu, apesar de não ter sido nem membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada, eu me engajei muito nas pautas femininas. Então, eu comecei a, por exemplo, a gente eu percorri junto com o pessoal da Comissão da Mulher e outras conselheiras federais, os gabinetes dos senadores, a gente foi ao deputado Arthur Lira, a gente foi à deputada Laura, que encampou o projeto lá, que a gente conseguiu em tempo recorde, em menos de 90 dias a gente aprovou no conselho, a gente protocolou o projeto, a gente conseguiu que ele passasse na Câmara, conseguiu que ele passasse no Senado e conseguiu que ele fosse sancionado pelo presidente e foi incluído na lei o assédio como infração ética. Então, assim, a gente trabalhou muito por isso e a partir daí eu comecei mesmo a me engajar. Então, assim, várias pessoas achavam que eu era membro da Comissão da Mulher. Eu participei, aí, por conta do meu trabalho, eu fui nomeada como comissão executiva da Conferência Nacional da Mulher Advogada. Eu participava de várias reuniões da Comissão da Mulher Advogada, de vários eventos, porque essa foi uma pauta que sempre me chamou a atenção. Sim. Por esse motivo também, eu tive a honra e a oportunidade também, né, de participar do grupo de trabalho que criou o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Federal da OAB. Então, isso também me credenciou a vir aqui no final da gestão passada e junto com a Anne, junto com a Cris Maia, fazermos também o projeto que foi aprovado aqui no nosso conselho no final do ano passado. Mas, enfim, esse é um resumo do que eu vivi enquanto OAB e no que diz respeito à pauta feminina. Cláudia, a gente viu aí numa pesquisa recentemente que a mulher, na verdade, ela tá com mais da metade dos quadros da inscrição, né, Isso. na ordem. E isso não só se reflete na ordem, mas também se reflete também nas bancas de faculdade. Então, assim, uma pergunta que eu gostaria de fazer é quais são as principais dificuldades, você na sua trajetória, que você encontrou para defender essa pauta feminina e fazer valer
né? Essa questão da mulher advogada ser maioria e mesmo assim ainda ser tão, digamos assim, desvalorizada. Então, já tem algum tempo que a mulher advogada é maioria no que diz respeito à inscrição nos quadros da ordem. Mas, na verdade, se você fosse prestar atenção há pouco tempo atrás, a maioria dessas mulheres entravam e não tinham perspectiva de advogar. Elas se direcionavam muito mais aos concursos públicos. A luta pela paridade no Conselho Federal, ela trouxe outra visibilidade àquelas mulheres que se dedicaram à advocacia, aquelas mulheres que romperam essas barreiras. E aqui eu tenho um apreço, assim, pela doutora Cléa Carpe. A doutora Cléa dedicou a vida à ordem e à advocacia. Então, assim, a gente tem muitos exemplos. E quando você vai para... A gente aqui, a gente em Alagoas, a gente costumava não ter tantos exemplos, mas quando você vai verificar no Conselho Federal ou em seccionais maiores, a gente vê que eles lá já estão muito mais avançados nesse empoderamento feminino, tanto para a prática da advocacia quanto para a ocupação dos espaços de poder nos quadros da ordem. Em um primeiro momento, quando foi aprovada a paridade, o receio era exatamente que eles delegassem às mulheres cargos de menor importância, como conselheiras suplentes ou, no caso de uma diretoria, deixassem elas sempre como secretária de junta, que tem menos Representatividade, poder de decisão, né? Isso. Então, assim, quando foi aprovada a paridade, uma das preocupações foi que já ficasse incluído essa paridade no que diz respeito a cargos. Então, a paridade ela vem para os cargos de diretoria, para os cargos de conselheiros seccionais titulares, para os cargos de conselheiros seccionais suplentes e assim sucessivamente. E a gente sabia que a gente tinha mulheres preparadas, mas aqui eu vou dar mais uma vez um depoimento. Eu nunca me achei despreparada, eu só não tinha interesse. E a gente precisa estimular isso nas nossas mulheres. Esse interesse de vir aqui, de lutar, de brigar pela advocacia e de fazer o melhor pela nossa classe. E aqui, Joyce, eu já digo uma coisa. Eu costumo dizer para o meu marido que a OAB é um vício. Não é um vício porque ele diz assim, mas é voluntário, você perde seu tempo, você deixa de trabalhar e você não ganha nada financeiramente. E para quem está de fora da advocacia, o meu marido não é advogado, isso realmente, assim, as pessoas não conseguem entender. Mas a gente tem sempre um propósito maior, que é o fazer melhor pela nossa classe. É o fazer melhor pelas mulheres advogadas. É mostrar para elas que a gente pode, que a gente deve e que a gente tem que lutar por isso. Então, assim... A sua fala é muito importante, porque eu nunca quis participar do sistema OAB. Houveram outros convites, né? Eu tenho mais de 10 anos de advocacia, mas convites vieram, convites foram negados e eu nunca quis participar. E quando eu fui convidada, quase intimada para estar aqui, eu não quero mais sair. É algo realmente viciante. A sua frase é perfeita. Realmente é algo que você abraça e você quer fazer mais pela advocacia e pelos outros advogados. Você quer fazer a diferença. Exatamente. Né? Quer realmente fazer a diferença. E sobre as prerrogativas da mulher advogada? Ano passado houve o lançamento de uma cartilha aqui na OAB Alagoas. O que significa essa divulgação, a forma como foi feita? Qual é o retorno disso para dentro da ordem? Quais são as facilidades que se tem para a jovem advocacia, principalmente, saber quais são suas prerrogativas? Como é que você enxerga esse cenário? Então, na verdade, Érico, uma coisa que, quando a gente fala de prerrogativas, uma coisa que a advocacia precisa entender é que as prerrogativas, elas são aquelas do advogado ou da advogada, enquanto no exercício da profissão. Então, assim, a gente tem muita dificuldade de atender a todos, porque nem sempre o advogado entende que a prerrogativa vai lá defender para você quando você tem o seu direito como advogado cerceado na defesa do seu cliente, tá? No que diz respeito à cartilha, a cartilha ela foi criada exatamente para que os advogados tenham uma noção melhor do que efetivamente em que efetivamente a diretoria de prerrogativas pode atuar.
para que o advogado que realmente precise, ele saiba que pode recorrer e que vai ser atendido, e para que a gente evite também aqueles chamados que quando a gente chega lá, a gente deixa de atender um que realmente está precisando, mas quando a gente chega lá, é um caso que é uma coisa pessoal do advogado e que não é um caso de prerrogativas. A gente precisa realmente fazer uma campanha melhor de divulgação, tá? Sobre exatamente esses direitos e deveres, para que a prerrogativas ainda faça mais e muito melhor. No que diz respeito à mulher advogada especificamente, inclusive uma das nossas promessas de campanha é criar a Procuradoria da Mulher Advogada, que seria a Procuradoria da Mulher Advogada. A gente tem a Diretoria de Prerrogativas, todos os casos chegam na Diretoria de Prerrogativas, e a gente tem um Procurador-Geral de Prerrogativas. O que é que o Procurador-Geral ou Procuradora, tanto faz, na verdade é uma Procuradora, mas o que é que esse Procurador-Geral faz? Ele acompanha o caso, ele acompanha o processo, e estava até na pauta da sessão do Conselho, agora a última do mês de fevereiro, a criação já dessa procuradoria. Mas na hora lá de julgar, a gente notou que o projeto que foi apresentado, ele estava tentando inserir num determinado ponto do regimento interno da seccional e que talvez não ficasse tão bem especificado. E a gente notou a necessidade de fazer um estudo melhor simplesmente no que diz respeito a aonde nós vamos inserir essa procuradoria. Por quê? Porque a Então minha seria ideia para acompanhar, não vai atuar. Na verdade, o procurador, ele tanto atua junto à diretoria de prerrogativas, ele pode acompanhar, por exemplo, vamos supor que o nosso diretor de prerrogativas atual, o diretor Roberto Mendes, ele receba uma demanda e ele veja que trata-se de uma mulher e que tem um viés de gênero. Então, ele pode sim pedir à procuradora de prerrogativas, que será nomeada, para acompanhá-lo nessa diligência ou acompanhar qualquer outro membro, porque nem sempre é o diretor que vai comparecer, ou que essa pessoa mesmo faça essa diligência. E, além disso, a Procuradoria de Prerrogativas, ela serve também, basicamente, para dar acompanhamento ao caso. Por exemplo, se há um processo judicial, ou se foi momentâneo, não. Você vai lá, você lavra aquela atazinha e encerrou-se ali. Mas, por vezes, você tem que acompanhar um processo judicial, você tem que se habilitar como um amicus curiae. E essa Procuradoria de Prerrogativas, ela serve exatamente para isso. E a ideia de criar a Procuradoria da Mulher Advogada é exatamente para que seja uma mulher que acompanhe tudo isso quando o caso envolver também algo relacionado ao gênero. Foi inserido o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero, né? E OAB Alagoas, em que pé está? Então, eu já tinha falado um pouquinho antes que a gente tinha aprovado isso para os processos em trâmite na ordem no final da gestão passada. Mas foi bem no finalzinho da gestão. A gente tá capacitando o nosso pessoal para que efetivamente venha a atuar dentro desse protocolo que a gente fez passar no Conselho, conseguiu aprovar no Conselho no final da última gestão. Inclusive, o nosso Tribunal de Ética e Disciplina, ele vem fazendo alguns cursos preparatórios sobre esse tema para os nossos juízes, que, na verdade, são os principais processos que chegam com essa perspectiva de gênero, são aqueles relacionados ao Tribunal de Ética e Disciplina. Eu vi também que a ESA colocou no curso de capacitação para os novos juramentados essa matéria, né? O quão importante a gente também capacitar os novos advogados e fazer com que eles entendam o que é e o que significa realmente o protocolo e o que é perspectiva de gênero, que muitas vezes eles não sabem, não conhecem. Né? Inclusive, Érica, para que eles possam saber também quando eles podem sugerir ou solicitar a adoção desse protocolo. Porque, assim, uma coisa, quando eu fui estudar para fazer o do Conselho Federal, eu participei do grupo de trabalho, uma coisa que me chamou a atenção é que o protocolo com perspectiva de gênero do CNJ, ele é maravilhoso. Ele é um estudo completo, ele traz solução para as mais diversas causas, para os mais diversos pontos. Mas no que diz respeito ao sistema OAB, a gente não conseguiria fazer uma coisa a gente não conseguiria aplicar
um documento que tivesse toda aquela subjetividade. E por que a gente não conseguiria? Porque o magistrado, ele se capacita uma vez, duas, e ele fica naquela vara, ele fica naqueles processos, atuando daquela forma e com aquele conhecimento, até que se aposente. Mas no que diz respeito ao sistema da OAB, o nosso trabalho é voluntário. As nossas eleições são de 3 em 3 anos. E os nossos quadros mudam constantemente, principalmente no que diz respeito ao Tribunal de Ética e Disciplina, porque não precisam ser eleitos. Ou seja, hoje você é nomeada, daqui a 2 meses você tem uma condição pessoal, você pede para sair e a gente nomeia outro. Então, essa capacitação no que diz respeito ao Tribunal de Ética e Disciplina e aos que fazem a OAB, ela seria muito mais complicada. Então, a gente procurou fazer digamos assim, a gente procurou ter critérios mais objetivos e a gente procurou fazer uma coisa muito mais curta para que eles consigam aplicar efetivamente, sem que demande grandes estudos e grandes cursos. Porque, de outra forma, dificilmente a gente conseguiria aplicar. Até porque o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero, ele passou a ser obrigatório pelo CNJ em 2023. Isso. E aí ele tem um repositório de várias decisões em que os desembargadores, magistrados, eles se baseiam. Mas eu achei interessante que você trouxe agora que é algo novo, que necessariamente ainda precisa ser elaborado. Isso. E aí são por pessoas que, na verdade, estão voluntariadas a fazer isso. Já Exatamente. existe já essa perspectiva desses voluntariados ou é algo que ainda está em construção? O Tribunal de Ética e Disciplina foi recentemente nomeado, tá? Os membros, são 45 membros do Tribunal de Ética e Disciplina, 9 turmas de 5 foram recentemente nomeados e eles estão já fazendo essa capacitação. Inclusive, nesse mês de março, tem uma capacitação sobre essa questão e a primeira foi basicamente para o Tribunal de Ética e Disciplina, mas as próximas elas serão para qualquer membro da OAB que quiser participar e do mês de março será para qualquer pessoa que queira vir assistir, qualquer advogado que queira vir assistir e que queira se inteirar sobre isso. Mesmo porque quando a gente fala de julgamento com perspectiva de gênero, a gente pode estar pensando, não, mas é um assunto de gênero e esse assunto de gênero tem que ser está direcionado à mulher. Mas não é verdade. Por quê? Porque você pode ser um advogado que defenda uma mulher que esteja sofrendo, então, assim, ameaças de gênero, então, ameaças relacionadas ao gênero. Então, assim, você tem que estar ciente de todo aquele protocolo para, inclusive, pedir a aplicação para sua cliente. Então, Érica, é por isso também que isso está sendo trazido para o curso de formação, porque isso provavelmente não está na grade curricular de nenhuma faculdade, tá? Mas o advogado precisa tomar ciência de que esse protocolo existe e da forma como ele pode ser aplicado, para que ele possa ir lá no tribunal, ir lá no juiz, ir lá no seu processo e fazer uso e pedir a aplicação desse instrumento que é tão importante. Sim. Inclusive retirar até a mística de que esse protocolo muitas vezes parece ser mais uma vantagem, quando na verdade não é. Busca, na verdade, Equidade, equilibrar. né? Exatamente. Equidade. Exato. Verdade. Mudando um pouquinho de assunto, né? Durante as últimas eleições, tivemos uma pesquisa sobre as mães que precisam de rede de apoio, né? E o que mais foi falado foi a ausência de suporte para poder exercer mesmo a advocacia. O que a OAB, o sistema OAB pode oferecer, pode ofertar, como pode mediar isso para que facilite a jornada tripla das mães advogadas. Então, Érica, na verdade, acho que foi ontem, foi esse final de semana, acho que foi ontem. Eu estava até conversando um pouco mais cedo com o pessoal aqui da Ascom, que é a Gabriela Prioli. Ela fez um post que me chamou a atenção e eu vi que muita gente compartilhou. Maravilhoso, inclusive. E, em linhas gerais, o que é que o post dela diz, né? O post dela diz que as mulheres, elas são capazes, elas podem, mas elas não deixam de ter as obrigações dela enquanto mulheres. Ou seja, e que para que você ocupe um cargo político ou um cargo de CEO, a sociedade ela ainda exige que a mulher venha a se despir dessas suas características femininas. Ou seja, que a mulher deixe de ser a cuidadora do lar, deixe de ser a cuidadora dos filhos, deixe de se cuidar enquanto mulher, para que possa vir num papel masculino assumir aquelas funções. Uhum. E
me chamou a atenção, ela não fala exatamente isso, não me lembro exatamente como ela fala, mas ela disse que ela é um ponto fora da curva. Por quê? Porque ela entende que ela não precisa se despir das características dela femininas para que ela seja empoderada, para que ela possa ser um CEO, para que ela possa ser política ou para que ela possa vir a discutir políticas com homens. Ela diz que pode pagar o preço, né? Escolhe pagar o preço para poder falar e fazer o que ela quer Isso. fazer, para estar no lugar em que ela quer ocupar. Exatamente. Então, assim, lá na campanha, a gente define, para criar o nosso caderno de propostas, foi o que a gente fez. A gente definiu núcleos. E cada um desses núcleos, ele ficou responsável por uma área e eles faziam pesquisas nessa área e eles traziam as propostas para a gente incorporar ao nosso caderno. E no que diz respeito às mulheres, foi feito um núcleo e elas fizeram, me lembro especificamente porque eu estava nesse grupo, e elas fizeram uma pesquisa no Google Forms. E eu acho que 80% dos questionamentos e das sugestões eram realmente sobre rede de apoio. E por que rede de apoio? Porque apesar da gente ter condições de estar aqui hoje, se a gente não tiver com quem deixar os nossos filhos, ou se a gente não tiver um marido ou uma família que divida conosco essas responsabilidades, a gente efetivamente não consegue. Por quê? Porque a gente é mãe e porque, querendo ou não, e apesar de toda a evolução, a gente ainda foi criada para exercer esse papel. E digo aqui mais, tá? Se fosse me dada a única opção de escolher, eu não tenho dúvidas de que eu preferiria exercer o meu papel de mãe. Então, assim, foi uma outra coisa, eu acho que a Gabriela Prioli falou no post, foi que o que você tem que fazer hoje é que você tem que se organizar para, você não tem essa rede de apoio, você vai ter que tentar dar um jeito de contratar ou de delegar, da mesma forma que você vai ter que tentar encontrar um equilíbrio. Você vai exercer essa função de protagonista, mas você vai ter que delegar algumas dessas funções para que você tenha efetivamente condições de fazer todos esses papéis. Então, nessa pesquisa ficou claro isso. A gente, enquanto OAB, a gente é uma OAB pequena, então foi uma coisa que a gente conversou muito na campanha. As propostas vinham com OAB ter creche, OAB ter, e a gente não tem condições financeiras de bancar isso, enfim. Então a gente começou a tentar construir propostas viáveis para que essas advogadas tivessem algum apoio. Então, o que foi que surgiu? A gente tem a Caixa de Assistência. A nossa Caixa de Assistência tem uma rede de convênios para advocacia. Então, uma das coisas que o núcleo, a coordenação da Caixa de Assistência do setor de mulheres, que está sendo... A coordenação hoje está com a doutora Bruna Salles. Uma das coisas que a Caixa vai fazer é tentar direcionar algumas desses convênios com instituições que possam dar rede de apoio, como creches, como colônia de férias, escolas em tempo integral, tentar efetivamente que para aquelas mulheres advogadas, essas instituições deem um desconto maior, que você possa vir arcar uma forma de pagamento diferenciada. Além disso, a gente vai pleitear junto ao TJ, junto aos demais tribunais, para ver se a gente consegue manter uma sala de amamentação, que você possa ter aí algum lugar que você possa, enquanto espera, pelo menos, ir lá e ficar com o seu filho com mais tranquilidade, e que tenha, não sei, um sistema avisando das audiências e quando vai começar, porque assim... Eu vou dizer para você que muitas vezes você vai para o fórum fazer uma audiência e a sua audiência está marcada para as 2 e começa às 5. Então, quando você tem uma criança, fica muito difícil de você ficar lá todo esse tempo. Então, o que a gente efetivamente pode fazer, a princípio, é exatamente tentar aumentar as facilidades para que a advogada consiga efetivamente contratar ou dispor dessa rede de apoio. Mas já digo aqui que essa foi a principal demanda que a gente colheu da campanha. A principal dor, né? Na verdade, são obstáculos da mulher que trabalha,
que são muitas vezes invisíveis, né? E que a gente tem que transpor todos os dias. Na verdade, o que eu queria questionar era justamente pegando um pouco ainda dessa pauta da mãe, né? Que é mulher e também é advogada. Existem ainda programas, eu acho que ainda existem pela Caixa de Assistência com relação à questão da anuidade. E pelo que eu andei percebendo, conversando até com algumas mães que são advogadas, elas ainda não tinham conhecimento. Então, assim, era bom deixar claro, né? Que esses convênios, esses benefícios ainda existem. E quais são eles? Então, no que diz respeito à mulher advogada, especificamente, a Caixa tem um benefício de devolver ou quitar a anuidade do ano que a advogada tem o filho, certo? Uhum. Esse é um benefício específico para aquela mulher que engravida. E eu tenho um prazo para requerer isso, Cláudia? E eu não tenho um prazo para requerer, tem os documentos necessários. Você pode verificar isso. A Caixa de Assistência tem não só um site, como também um aplicativo. Então, você pode acessar isso através desse site. Eu realmente não sei dizer qual o prazo, mas existe um prazo sim. E no que diz respeito a esses convênios, a Caixa de Assistência hoje tem mais de 400 convênios com os mais diversos serviços. Desde loja de material de construção até salão de beleza. E já tem escolas, inclusive, ó, vou trazer aqui um depoimento de algumas colegas advogadas. Eu tenho algumas amigas que elas sequer advogam, tá? Mas que ela mantém a anuidade, a inscrição e a anuidade regular, porque o desconto dado no que diz respeito a esses convênios com as escolas particulares de Maceió, e são as maiorias das escolas particulares, Contato, COC, salvo engano, em 3 meses de desconto, vou dar um exemplo aqui, no COC, você tira o valor total da sua anuidade. Então, às vezes, para você ver como vale muito a pena. Mas, assim, a ideia é efetivamente de fazer com que esses descontos sejam ampliados para a rede de apoio, para aquelas crianças que precisam de creche ou para empresas de contratação, de funcionário, de babá. Por exemplo, a Caixa de Assistência tem um convênio aqui com aquela Maria Brasileira. A Maria Brasileira, ela tem serviços domésticos. Ela tem serviço de faxineira, ela tem serviço de passadeira, ela tem... Então, assim, a ideia é que esses convênios para serviços domésticos, serviços do lar, eles sejam todos ampliados para que você efetivamente consiga bancar essa rede de apoio, caso você não tenha dentro de casa. E qual o conselho que você daria para uma jovem advogada, acabou de jurar, para ela poder chegar a ocupar um cargo de liderança? Então, o primeiro conselho que eu dou seja você mesma, vá em busca dos seus sonhos, nunca deixe de estudar, faça networking, porque já passou aquela época da advocacia que você se forma, você abre o seu escritório, você se senta no seu birô e você vai esperar que o cliente venha até você. Aí a gente ainda tem um agravante. A advocacia, por ser uma profissão que está inserida na Constituição, por ser uma profissão que demanda determinada liturgia, a gente tem sérias restrições à parte de marketing. Então, assim, tome conhecimento do que você pode ou do que você não pode fazer. Use tudo aquilo que você pode dentro da ética e da disciplina da ordem. Vá buscar os seus clientes da melhor forma. Faça parcerias, faça networking. Não fique em casa, não fique atrás da sua mesa do escritório. A OAB está aqui, a gente tem um conselho jovem, Érica, super atuante. A gente tem comissão de relações acadêmicas, então o jovem ele pode vir e começar a fazer o seu networking, começar a conhecer advogados, começar a entender como o mercado jurídico e como a advocacia funciona na prática desde a faculdade. Hoje em dia, todos têm essa possibilidade e todos podem se aproveitar disso. Se você ouviu o depoimento eu estava na sessão do Conselho Jovem
E se você ouviu o depoimento das pessoas novas que estão entrando esse ano e que dizem, olha, eu não pensava que eu ia conseguir estar aqui e eu não pensava que ia ser tão bom para mim. Então, assim, lhe traz outra perspectiva, lhe traz outra perspectiva de advocacia, lhe traz outra perspectiva de mundo, lhe amplia os horizontes e faz com que você efetivamente esteja mais preparada para todos os desafios que venham a acontecer na sua carreira. Usufruir do que a OAB dispõe, né? Seja a pós-graduação em conjunto com a UFAL, a parceria, cursos, né? Que são muitos, oferecido congressos aqui. Então, a máquina realmente, a OAB funciona. Ela proporciona essa interação e também a formação, né? Da jovem advocacia. Não só a jovem, falando aqui nesse ponto da jovem advocacia, mas também temos programas, né, doutora Cláudia, que envolvem a advocacia mais experiente, né, que hoje funciona na sede histórica da OAB, né? É o programa Acelera. O programa Acelera, na verdade, ele veio para tentar trazer para o mercado de trabalho aquele advogado mais experiente e que, quer seja porque se perdeu na tecnologia, quer seja porque continuou esperando que os clientes viessem, quer seja porque não se identifica mais com a advocacia da forma como ela está e talvez tenha um outro nicho, porque, por óbvio que novos nichos vêm surgindo. Então, assim, esse programa ele foi desenvolvido, ele dura, salvo engano, 3 meses, são várias turmas, há pouco vai abrir uma nova turma, e tem um acompanhamento de uma psicóloga, um acompanhamento de uma pessoa que faz parte de recursos humanos, e exatamente tenta trazer essas pessoas novamente para o mercado de trabalho, dizer para ela, identificar qual o ponto que está, digamos assim, ancorando aquela pessoa e para tentar ajudá-la a superar aquele obstáculo e para que ela possa prosseguir nessa carreira. E no que diz respeito, e além disso, nós temos aqui a ESA, nós temos todo um programa de interiorização, inclusive dos cursos da ESA, que já começou na gestão passada e que a gente pretende ampliar. Nós temos a maioria dos cursos, grande maioria dos cursos da ESA, eles são gratuitos. Então, a advocacia pode vir aqui, pode usufruir desse serviço e pode se capacitar sem despender de nenhum recurso. Então, assim, é muito importante que toda a advocacia siga as redes sociais da OAB, da Caixa de Assistência, da ESA, para que possam sempre estar por dentro de tudo aquilo que a OAB está oferecendo. Fora, inclusive, até que a OAB está sendo um braço social, né? Existem vários outros projetos, como, por exemplo, o projeto Recomeçar, que é em parceria com o Senac. Isso. Inclusive, esse projeto ele visa capacitar, né, mulheres em situação de vulnerabilidade. Isso. A Caixa de Assistência é a Caixa de Assistência dos advogados, mas a Caixa de Assistência também sempre teve esse braço social. Na gestão passada, a Caixa de Assistência aqui, ela resolveu acolher e abrir mais a sede da ordem para esse pessoal que tem vulnerabilidade, para esse pessoal mais vulnerável. A gente tem um processo aqui em parceria com a Associação Samurais de Judô, que traz crianças da Vila Ematé aqui para a ordem para treinar judô. A gente... assim, essas crianças, elas me orgulham muito. Elas começaram a treinar aqui, eu acho que não tem 2 anos. E a gente já tem crianças ganhando medalhas em competições estaduais. Inclusive, esse final de semana teve competições. E a gente teve crianças aqui ganhando medalhas. A gente já tem crianças aqui que estão escaladas para ir para competições nacionais de judô. Isso nos traz muito orgulho, porque são crianças que estavam lá na Vila Ematé, que é o antigo lixão, sem nenhuma perspectiva. E a gente está conseguindo colaborar para que essas crianças tenham um futuro. O projeto é lindo. Da mesma forma, pensando exatamente, e assim, como a Vila Ematé é aqui próximo da OAB, é a comunidade que a gente tem mais contato. Então, vendo exatamente essa situação dessas mães, e também porque a gente tem mulheres advogadas que sofrem com violência de gênero, a gente trouxe, em parceria com o Senac, o projeto Recomeçar. A gente formou, né, a primeira turma desse projeto Recomeçar, e o projeto Recomeçar visa acolher mulheres em situação de vulnerabilidade
para dar-lhe um emprego. Não necessariamente um emprego, desculpa. Uma capacitação? Uma capacitação. Na verdade, a gente formou uma turma aqui de secretariado executivo. Foi a primeira turma que a gente fez. A gente agora já está com outras parcerias com o Senac. Por exemplo, a gente, no coworking do Barro Duro, a gente, em parceria com o Senac, a gente deixou um espaço lá para um salão de beleza. E vai ter curso do Senac para cabeleireiro. E vai ter também lá, a parte prática vai ser lá. Mas tudo isso são para pessoas, para mulheres vulneráveis, e que aquele que se interessar pode entrar em contato, inclusive, para que a gente possa fornecer maiores informações. Que maravilha, perfeito. Quanto ao salão, fiquei curiosa. A advocacia vai poder fazer uso desse salão, dos serviços do salão, não vai? Então, a advocacia vai poder. Agora sim, como é um salão escola, eles têm horários e eles têm limitações de atendimento. Claro. Então, o salão vai ser inaugurado no mês de março, tá? A previsão de inauguração desse salão é agora... dia 10 de março. Dia 10 de março. Não, mas é só a previsão, a gente está esperando confirmar. E esse salão você vai poder agendar para ser atendido. Por óbvio que se você chegar lá e tiver vaga e não tiver ninguém no agendamento, você vai ser atendido. Mas ele vai ter serviço de cabeleireiro, de manicure, salvo engano, e a gente vai ter lá o telefonezinho e vai ter lá a agenda para que você ligue e agende. Perfeito. E para encerrar, Cláudia, qual a mensagem que você hoje deixaria para a mulher advogada neste mês de março? Não desista. Importante. Não desista. Nós já percorremos um longo caminho, mas nós temos muito caminho a percorrer. Nós não podemos esmorecer. Nós temos que seguir firmes. Nós temos que dar as mãos umas às outras. E a gente precisa dar o nosso melhor para pavimentar o caminho para essa geração que está vindo aí. Que pode ser a minha filha, sua. E a gente tem que fazer isso pelas nossas gerações futuras. Perfeito. Gratidão, doutora Cláudia. Foi um prazer, na verdade, esse bate-papo super rapidinho, que nosso horário é super limitado, mas foi maravilhoso conversar contigo, saber um pouquinho mais sobre as perspectivas para essa nova gestão. Estamos muito satisfeitos com a sua liderança na vice-presidência e durante todo o mês como nossa presidente, que vai ser maravilhoso, tenho certeza. E para terminar, muito obrigada por compartilhar sua trajetória, suas conquistas, por ser sinal, inclusive, até de inspiração, né? Para todas nós. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito me honra ser inspiração para vocês todas. E para você que nos acompanhou, nós agradecemos. E se você gostou, compartilhe com suas colegas, bota aqui, ó, e vai assistir de novo. Tchau, muito obrigada e até a próxima.